Estados Unidos podem desligar o GPS? Será que os boatos podem ser verdadeiros? E governos se movimentam para contornar as taxas de Donald Trump, dada aí a dificuldade de melhores acordos. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E no mundo em que as decisões políticas valem mais que fundamentos, investir com inteligência não é luxo, é sobrevivência. Faça parte aí da minoria que entende o jogo e joga para ganhar. Então preencha o primeiro link aqui da descrição para você contar com a melhor assessoria de mercado. E meu filho, vamos falar sobre investimentos? Pois é, tivemos também, além das questões das tarifas ali dos Estados Unidos, a decisão do IOF e como ela afeta ali principalmente o mercado de FDICs, que é um mercado ali que movimenta bastante a questão de crédito aí para as empresas. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu restabelecer em parte o decreto presidencial que elevou as alíquotas ali do IOF, exceto ali o risco sacado. E aí as notícias causaram reações mistas no mercado de FDICs, que o FDIC é basicamente um fundo de investimento em direito creditório, e aí a aquisição de cotas primárias dos fundos de recebíveis, que antes eram isentos de IOF, serão taxadas aí em 0,38%. E aí o Alexandre de Moraes esclareceu que na decisão não abre margem para cobrança retroativa referente ao período em que o decreto ficou suspenso por decisão do Congresso. E aí, por um lado, os gestores de FDICs comemoram aí a exclusão da cobrança de imposto em operação de risco sacado e minimizam aí o impacto da alíquota pouco significativa na compra de fundos. Mas, por outro lado ali, a decisão traz insegurança jurídica que, inclusive, trava ali o lançamento de produtos nesse mercado, por deixar menos competitivo o crédito do FDIC para as empresas, por tenderem aí a repassar esse custo ao crédito. Mas aí, o que você acha? Que o mercado de FDIC vai superar essa questão ou que de fato a gente vai ter menos ofertas de FDICs daqui para frente por conta do decreto do IOF? Comenta aí. E aí, os Estados Unidos podem bloquear o GPS no Brasil? Que história é essa, né? E aí, surgiu boatos, depois aí da revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, que poderiam ainda subir a alíquota de 50% para 100% a partir do dia 1º de agosto e desligar o sistema de GPS para o Brasil. E aí, basicamente, o sistema de posicionamento global, que é o GPS aí na sigla em inglês, oferece ali com rapidez e precisão a localização de um ponto na superfície terrestre. Aí todo mundo já está sabendo, né? Então o sistema GPS aqui como um todo, ele conta com 24 satélites que são distribuídos aí em 6 planos orbitais ao redor da Terra, numa forma que em qualquer ponto do planeta, pelo menos ali 4 estejam sempre visíveis para os receptores aí do sinal, que é o número mínimo necessário aí para o sistema funcionar de forma correta. E aí cada satélite transmite continuamente um sinal de rádio com a posição e o horário exato da emissão, baseado ali num relógio atômico. E aí o receptor, ao captar esse sinal, registra o tempo de chegada da mensagem e o compara com o horário indicado ali pelo satélite. A diferença de tempo permite calcular a distância entre o receptor e o satélite. Aí, com dado de 4 satélites distintos, o receptor consegue fazer a triangulação ali da posição com alta precisão. E aí, se os sinais forem captados somente de 1 ou 2 satélites, a localização será menos confiável ou ambígua. Então, é basicamente assim que o GPS funciona. E aí, entendido o funcionamento do GPS, é possível bloquear o GPS em um país, como aí foi o boato corrido aí durante a semana. E aí os sinais transmitidos pelos satélites de GPS são unidirecionais, ou seja, saem do espaço e alcançam ao mesmo tempo aí receptores em qualquer lugar do mundo. Então, no primeiro momento, não é possível desligar o sinal apenas de um país sem afetar outros países ou regiões próximas aí no maior alcance. E aí podem existir maneiras aí, no entanto, de interferir localmente o funcionamento do GPS. E algumas técnicas aí já foram usadas em zonas de conflito ou de interesse estratégico. E aí a estratégia principal eles chamam de jamming, que é basicamente um bloqueio do sinal feito com dispositivos que emitem ondas de rádio para neutralizar o sinal original dos satélites. Outra técnica aí utilizada também é o spoofing, que consiste basicamente em enganar o receptor, substituindo sinais legítimos por falsos, indicando uma localização ali incorreta. Porém, aí, o custo para fazer isso aí seria muito grande
E aí, será que eles vão seguir por esse caminho mesmo? Será que esse boato é verdadeiro ou não? O que você acha? Comenta aqui. Eu acho muito pouco provável um esforço tão grande para fazer tal questão aí com relação ao GPS, né? Acho pouco provável disso acontecer. É muito mais um blefe aí, principalmente aí da ala política, principalmente aqui do Brasil, né? Então acho que não passa de boatos, mas foi uma coisa que foi colocada na mesa e a gente também tem como alternativa aí do GPS, caso, né, esse boato se torne verdadeiro, que é possível também usar o sistema russo, que chama GLONASS, o chinês, que chama Beidou, e o Galileu, que é da União Europeia. E também existem sistemas regionais ali na Índia, né, e no Japão, sendo aí esses outros três que eu citei, são sistemas aí que são mundiais, assim como o GPS. E aí, dando seguimento às questões das tarifas, tivemos a empresa americana de suco de laranja, que chama Johana Foods, processando o governo Trump por conta das tarifas contra o Brasil. É isso mesmo, né? A Johana Foods ali, ela argumenta que as razões de Trump por aumento de taxa, incluindo ali o apoio ao ex-presidente Bolsonaro, não representam ameaças incomuns e extraordinárias que dão autoridade de emergência para contornar o poder da tributação do Congresso. E aí a empresa, que ela é sediada em Nova Jersey, estima aí que as tarifas de 50% aumentam os custos do suco de laranja não concentrado do Brasil em 68 milhões de dólares nos próximos 12 meses e elevam os custos aí do varejo lá nos Estados Unidos entre 20% e 25%. E aí, de acordo com a denúncia, o Brasil fornece mais da metade de todo o suco de laranja vendido nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma posição muito estratégica nesse setor, que é também, né, uma das frentes ali que o governo tem para a negociação das tarifas, né? Muito naquela ideia de tentar ali uma cota de exportação. E aí no médio prazo, a gente tem o que com essas questões aí, caso mantidas as tarifas, né? A gente vai ter um dólar mais alto, a perda de empregos no Brasil, porque consequentemente as empresas de suco aqui no Brasil, né, as empresas de laranja principalmente, né, seja ali plantações, né, empresas ali que fazem o suco e exportam, vão ter uma perda de empregos porque vão vender menos e consequentemente vão precisar reajustar ali a cadeia produtiva da sua empresa. E, consequentemente, né, a gente vai ter uns juros mais elevados por aqui, porque o dólar subindo afeta diretamente a nossa inflação, e nos Estados Unidos as coisas tendem a ter um repique inflacionário, visto que o suco de laranja, né, que é um dos principais pontos aqui citados, vai ter um aumento de 25%. Então a gente vai ter um repique inflacionário no consumo lá nos Estados Unidos, com a subida dos preços e os juros permanecendo ali nos patamares atuais, que faz com que o capital volte, né, para os Estados Unidos, ali, volte para uma economia mais segura nesse sentido, né, em que o mundo tem essas questões aí a serem resolvidas. E tivemos também a União Europeia preparando ali contramedidas com relação ao tarifaço do Donald Trump. Isso porque as expectativas foram frustradas após ali o Donald Trump ameaçar uma tarifa de 30% até o dia 1º de agosto para a União Europeia, sendo que a expectativa era ali na casa dos 10%. E aí, segundo o comissário de comércio da União Europeia, uma tarifa ali de 30% praticamente proibiria o comércio transatlântico, que foi colocado ali num relatório sobre as condições atuais do comércio lá na União Europeia. E aí as perspectivas de flexibilização ou remoção das tarifas norte-americanas de 50% sobre o aço e alumínio e de 25% sobre carros e peças automotivas parecem ser limitadas. E aí o Washington também rejeitou a demanda da União Europeia por um pacto de suspensão, segundo o qual nenhuma tarifa adicional seria imposta após a conclusão de um acordo. E a justificativa, segundo os diplomatas, é que Trump não pode ficar de mãos atadas em relação à segurança nacional, que é a base das investigações comerciais aí da seção 232 sobre os produtos farmacêuticos, semicondutores e madeiras. E aí a União Europeia tem um pacote de tarifas ali sobre 21 bilhões de euros em produtos norte-americanos que está atualmente suspenso até o dia 6 de agosto, justamente aí um período após, né, toda essa questão que envolve aí as tarifas que, em teoria, vão entrar em vigor no dia 1º. E aí o bloco ainda precisa decidir sobre um novo conjunto de contramedidas de mais 72 bilhões de euros de exportações dos Estados Unidos. E aí o clima segue muito tenso com relação a isso. E aí o governo brasileiro também avalia ali a criação de um fundo para ajudar as empresas com relação às tarifas, caso elas entrem em vigor, com a taxação das Big Techs aqui no Brasil,
há uma resposta direta ao Donald Trump. E aí as medidas incluem aí justamente a criação de um fundo emergencial e uma comitiva diplomática para o fortalecimento de acordos comerciais a reações mais incisivas, como, por exemplo, a taxação das Big Techs. A iniciativa vai aí ocorrer a 10 dias da vigência das tarifas norte-americanas, que parecem cada vez mais reais por conta da indisposição dos americanos em abrir uma negociação mais ampla. E aí, as instituições financeiras já buscam orientação jurídica nos Estados Unidos para lidar com sanções mais severas, colocando ali restrições a operações bancárias, inclusive. E aí, eles listam 6 principais questões, que aí basicamente o fundo emergencial para exportadores, que o governo discute ali a criação de um fundo privado temporário, captado aí via medida provisória e crédito extraordinário, com o objetivo justamente de dar acesso a linhas de crédito para empresas comprovadamente prejudicadas pela queda das exportações ao mercado americano. Segunda questão, a comitiva Washington, né, o vice-presidente aí, Geraldo Alckmin, estuda aí liderar uma comitiva interministerial com setores públicos e privados a fim de negociar um adiamento de até 90 dias ou cancelamento das tarifas. Isso aí vem sendo comentado aí desde o primeiro dia, né, em que o Donald Trump anunciou as tarifas aí, mas nada com sucesso até o momento. Então eles pretendem ir lá em Washington, né, a diplomacia nesse momento ainda não conseguiu nenhum acordo. Outro ponto, a prorrogação do prazo, né, que é justamente aí que a proposta é defendida publicamente pela Confederação Nacional da Indústria, né, o CNI, que busca adiar justamente a data do início das tarifas, que é justamente ali o que a comitiva também pretende fazer. E aí, né, colocam também o reforço de acordos globais, que aí o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ele coloca que o Brasil pretende intensificar as relações com outros parceiros, especialmente visando acelerar a conclusão do acordo União Europeia e Mercosul até o final desse ano. Eles colocam também a sensibilização de consumidores americanos. E aí empresários brasileiros colocam que eles devem abordar importadores dos Estados Unidos para expor ali os efeitos da tarifa sobre os produtos de alto consumo, como por exemplo a carne bovina, café, suco de laranja, que podem incentivar ali, buscam, né, incentivar a mobilização do mercado americano e quem sabe aí tentar uma parceria, alguma coisa nesse sentido, para tentar mobilizar lá nos Estados Unidos. E sexto, a tributação das Big Techs com o CID. Né, o governo considera aplicar ali uma contribuição de intervenção do domínio econômico, justamente o CID, sobre empresas de tecnologia dos Estados Unidos, conforme ali a proposta que a gente comentou mais acima. A ideia é uma resposta ali ao componente político da disputa, sem prejudicar usuários. Mas a gente sabe, né, que retaliação com tributos nem sempre acaba de uma boa maneira e quem paga é justamente você aí, pagando mais impostos. Mas aí, o que você acha disso tudo? Estamos chegando perto aí do dia 1º de agosto, que é quando a gente, em teoria, vai chegar ao fim dessa novela toda, mas o que você acha que vai acontecer? Vamos ter aí 50% de tarifas e os nossos setores ali, principalmente o agronegócio, como a gente já comentou, setor de pescados, siderurgia, né, que pode ser muito prejudicado com relação ao aço e alumínio, setor ali também de café, laranja, enfim, pode ser extremamente prejudicado, a aviação também pode ser muito prejudicado nesse sentido. O que você acha que vai acontecer até o dia 1º de agosto? Vamos conseguir um acordo, vamos conseguir um adiamento aí de prazo para essas tarifas entrarem em vigor? Comenta aqui que eu quero saber. Agora, se você quer entender como montar uma carteira à prova de crise, você clica no primeiro link aqui da descrição, que a gente preparou um guia gratuito, mais uma assessoria para te ajudar a dar esses passos aí. Então chega de ficar à mercê de decisões que você não controla. Comece a proteger o que é seu hoje. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Valeu!